Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 29. Antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos aí e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque, Pai, não há um justo sequer em nosso meio. Todos que estão assistindo pelo Zoom, pelo Facebook ou pelo YouTube, somos pecadores, carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, nos perdoa, para que nós sejamos dignos de receber o Teu Espírito Santo e Ele nos ilumine no estudo da Tua palavra e das profecias que tem que ver com o tempo do fim. Por favor, Pai, seja o nosso guia neste estudo, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Nós estudamos na semana retrasada, né? Nós estudamos em Mateus capítulo 24, qual que é a principal preocupação de Jesus. Nós costumamos dar ênfase a esse texto com a preocupação de Jesus em mostrar sinais do tempo do fim para nós. E nós aprendemos, há 2 semanas atrás, que a intenção de Cristo não era essa. Em Mateus capítulo 24, a maior preocupação de Cristo é que os seus filhos não sejam enganados. E ele repete essa expressão por 3 vezes, pelo menos. Vede que ninguém vos engane, virão falsos profetas, enganarão a muitos. Cuidado com aqueles que dizem chegou a hora, cuidado com aqueles que dizem eu sou o Cristo, não os sigais. Mas nós também identificamos alguns sinais da época do tempo do fim, do tempo em que Jesus Cristo estaria para retornar. Dentre esses sinais que nós identificamos aí que o principal sinal, aquele sinal que Jesus diz assim, olha, quem vai dar o sinal para o meu retorno vão ser vocês, é a pregação do evangelho em todo o mundo, que está no verso 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e só então virá o fim. Mas, até vir o fim e a pregação do evangelho alcançar todo mundo, Jesus Cristo havia falado sobre falsos profetas, que enganariam a muitos, ele falou sobre a multiplicação da iniquidade, sobre o amor se esfriar de quase todos, e nós falamos aqui da importância de nós perseverarmos em amor, enquanto o mundo todo odeia uns aos outros, quem vota na direita odeia quem vota na esquerda, quem é do país X odeia quem é do país Y, quem é da religião A odeia quem é da religião B, enquanto o mundo se odeia, o chamado de Cristo é para que nós perseveremos no amor, e é a perseverança no amor que vai nos tornar aptos a recebermos o Espírito Santo e a concluirmos a pregação do Evangelho. Mas Jesus Cristo também falou de guerras e de rumores de guerras, e nós vimos isso no século passado, o grande século das guerras, o século das guerras mundiais. Jesus Cristo também falou sobre terremotos, sobre fomes em vários lugares, e Jesus Cristo falou sobre epidemias. Todas essas pontuações que Jesus fez, nós já falamos sobre essa epidemia de agora, poderíamos ter mencionado e não mencionamos outras epidemias, como a gente teve recente do H1N1, ou da gripe espanhola, da peste bubônica e outras coisas mais, nós poderíamos mencionar que são sinais que antecedem a volta de Jesus, mas nós falamos também de terremotos, que esse talvez seja o ano com o maior número de abalos sísmicos na história. Quando a gente estuda lá o número de abalos sísmicos, a gente vê que são muitos. Não tivemos nenhum grande terremoto. A gente teve o do México aí nessa pausa do nosso estudo, mas lá no começo da pandemia teve um terremoto na Croácia, mas são muitos os números de terremotos, cada vez cresce mais o número de terremotos, e a gente vê que aquilo que Jesus falou realmente está acontecendo. A gente falou da fome, né? A fome que foi muito grande aqui no Brasil na década de 70, década de 80, até a década de 90, diminuiu-se um pouco posteriormente, mas ainda existe fome no Brasil e há muita fome em outras regiões do mundo, por exemplo, na África, onde a gente tem o costume de ir, e a gente vê lá gente que acorda todos os dias sem saber o que vai comer, e às vezes passa 1, 2, 3 dias sem comer nada, crianças desnutridas, uma realidade assustadora. Aquilo que Cristo falou está se cumprindo. Mas eu queria frisar
três coisas aqui, três sinais que antecedem a volta de Jesus, que Jesus falou aí em Mateus capítulo 24, e que existem precedentes na história, e a interpretação profética adventista sempre apontou como eventos importantes de nós estudarmos. Esses eventos são tão importantes que eles estão no site da CPB. Lá no site da CPB existem referências a esses três eventos uma meditação matinal que a igreja usou antigamente. Depois eu posso estar mandando o link para vocês, tá bom? Eu mando o link para vocês aí de Milão, coloco o link no Facebook para quem tiver interesse também, tá bom? Eu mando o link para vocês. O primeiro evento importante tem que ver com um grande terremoto. Jesus falou em Mateus 24 que haveriam terremotos, mas em Apocalipse 6, verso 12, a palavra diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. A gente não está fazendo aqui uma interpretação da abertura dos selos de Apocalipse, mas eu quero falar rapidamente sobre esse grande terremoto profetizado por João em Apocalipse 6, verso 12, e que tem um paralelo aí com Mateus 24, quando Cristo havia dito no verso 7 que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Esse grande terremoto que sobrevém, ele é identificado pelos adventistas do sétimo dia, inclusive pela própria Ellen White, como o terremoto de Lisboa, o grande terremoto que atingiu a cidade de Lisboa, na manhã do sábado de 1º de novembro de 1755, que era o dia de Todos os Santos, um dos mais importantes feriados católicos. Vou repetir a data para gravar na sua mente. Terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755. De acordo com Otto Friedrich, eu estou lendo aqui no site da CPB, tá bom? Várias pessoas alegavam antecipadamente ter recebido revelações sobrenaturais de que Lisboa, a rainha do mar, logo seria punida por sua iniquidade. Na noite anterior à tragédia, o padre Manuel Portal, do oratório, havia sonhado que Lisboa estava sendo devastada por 2 terremotos sucessivos. Essa fala está no livro O Fim do Mundo, página 227. Qualquer que tenha sido a origem dessas revelações, naquela fatídica manhã, pouco depois das 9h30, quando muitos fiéis estavam na igreja assistindo à missa, a cidade foi gravemente sacudida durante 10 minutos por 3 abalos sísmicos sucessivos, seguidos de uma onda gigantesca e um incêndio devastador que durou 1 semana. Morreram entre 30 e 40 mil pessoas em Lisboa e mais 10 mil em outros lugares próximos ali de Lisboa. Nenhum outro terremoto causou um impacto filosófico, cultural e religioso tão profundo quanto esse. Até mesmo Voltaire se referiu a ele como um terrível argumento contra o otimismo. Ele foi caracterizado como o terremoto mais notável da história. Nós, adventistas do sétimo dia, com base naquilo que acreditam os nossos teólogos, naquilo que interpretam os nossos teólogos, e também com base em Ellen White, aquela que nós acreditamos ter recebido revelação de Deus, nós acreditamos que esse terremoto de Lisboa é o terremoto da abertura do sexto selo, é o terremoto de Apocalipse, capítulo 6, e é também um desses terremotos que Jesus Cristo profetizou no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mas, aí no verso 29, nós lemos, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e o poder do céu será abalado, os poderes do céu serão abalados. Nós lemos aí mais 2 eventos importantes que acontecem logo após a aflição, a angústia da perseguição ao povo de Deus na Idade Média. Então, o povo de Deus é perseguido, lembra o poder do chifre pequeno, tem poder para perseguir o povo de Deus durante 42 meses, e lá no final dos 42 meses proféticos, que são 1260 anos, Jesus Cristo disse que ia acontecer 2 coisas. Primeiro, o sol escureceria, a lua não daria sua claridade, e segundo, as estrelas cairiam do firmamento e o poder do céu serão abalados. Também encontro nessa meditação do site da CPB esses 2 eventos. O primeiro evento, o evento do dia escuro. Esse evento do dia escuro é ainda profetizado em Marcos 13, 24 a 25,
quando Jesus disse, mas naqueles dias, após a referida tribulação, aquela perseguição do chifre pequeno, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esse dia, ele é identificado pelos autores adventistas como o dia de 19 de maio de 1780, conforme a própria Ellen White atesta no livro O Grande Conflito, entre a página 306 e 309. Esse fenômeno foi observado no estado da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e em partes do Canadá. Queridos, nós já ouvimos falar de muitos eclipses, mas esse dia não houve um eclipse normal. Testemunhas relataram que o dia se tornou completamente escuro, estendendo suas trevas até a manhã seguinte. Durante as horas da noite, a lua apareceu vermelha. Alguns acreditam que o dia escuro foi causado por uma mistura de de fumaça de incêndios florestais, cerração intensa e cobertura de nuvens. Seja como for, se o dia escuro foi causado por fatos naturais, como pode ser um sinal do tempo do fim? Essa é a pergunta que muita gente diz. Lembre-se, queridos, que o início do sexto selo, na abertura do sexto selo, o terremoto de Lisboa que nós falamos, também foi um mover das placas tectônicas. Nada é totalmente sobrenatural, mas profetizado por Cristo como algo incrível. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. Apocalipse 6, verso 12 e verso 13. Como cumprimento dessa profecia, tanto o terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, quanto a chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833, só vou parar um minutinho aqui, 2 anos antes, Guilherme Miller começou a pregar a volta de Jesus Cristo. 2 anos antes, Guilherme Miller começa a espalhar pelos Estados Unidos da América a mensagem da volta de Jesus. Logo depois vem essa grande chuva de meteoros que a gente vai falar daqui a pouco. Se assim foi, por que o dia escuro de 1780 não poderia ter origem semelhante? Então, esse dia escuro de 1780 é aquele dia que é identificado tanto por Ellen White quanto pelos teólogos adventistas como o dia que cumpre essa profecia de Jesus Cristo, quando o sol se escureceu e a lua não deu a sua claridade, mas ela apareceu vermelha. E, por fim, o último sinal da queda das estrelas, a nossa meditação aqui do CPB+, ela vem trazendo para nós como a famosa chuva de meteoros Leônidas, em 13 de novembro de 1833. Foi visto em toda a América do Norte. Esse evento foi causado quando a Terra cruzou a órbita do cometa Tempel-Tuttle. Pequenas chuvas de meteoros podem ser observadas todos os anos em novembro, isso é uma coisa comum. Só que, no entanto, tempestades mais intensas costumam acontecer a cada 33 anos. Só que nenhuma até aqui excedeu a intensidade e o significado da chuva de meteoros de 1833. Só para vocês entenderem, conta-se que choveram mais de 100 mil meteoros por hora nesse dia. Mais de 100 mil meteoros por hora. Nunca ouviu-se falar de uma chuva de meteoros como essa. Frederick Douglass declarou: eu testemunhei esse espetáculo maravilhoso e fiquei pasmo. O ar parecia repleto de brilhantes mensageiros descendo dos céus. Estava perto do nascer do sol quando contemplei essa cena sublime. Passou-me pela mente a sugestão de que aquele momento poderia ser um prenúncio da vinda do Filho do Homem. Então, em meu estado de espírito, eu me senti preparado para recebê-lo como amigo e libertador. Eu havia lido: as estrelas cairão do firmamento, e de fato, elas estavam caindo. Só para a gente concluir os sinais aí que fazem referência ao tempo da volta de Jesus Cristo, a gente falou aí do terremoto de Lisboa, do dia escuro e da queda das estrelas em 1833. Por que eu estou trazendo isso para nós? Porque isso é importante para o nosso estudo dos eventos finais. Isso é fundamental para o nosso estudo dos eventos finais, para que a gente não associe nenhum outro evento que aconteça hoje com esses eventos.
Eu acredito de coração que todo terremoto é cumprimento de Mateus 24. Jesus falou que quando tivesse chegando à volta dele, haveriam terremotos. Mas o terremoto de Lisboa é o principal deles, é o sinal da abertura do sexto selo. Nós acreditamos também que podem haver outros sinais no céu que têm que ver com a volta de Jesus Cristo. Outra grande queda de meteoros, outro grande dia escuro, assim como Jesus Cristo falou que poderia acontecer, eu não descarto a possibilidade de acontecer. Mas que fique claro para nós, aquele grande sinal, logo após a tribulação dos dias da perseguição do chifre pequeno aos cristãos, eles já aconteceram. Então, eles aconteceram em 1755, eles aconteceram em 1833, que é o grande dia escuro, escurecimento do Sol e da Lua, e também a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833. Outros sinais podem vir, mas os sinais mais marcantes, os principais, que têm que ver com o que as Escrituras nos apontaram de maneira direta, eles já aconteceram. Os de maneira indireta podem vir a acontecer também. Dessa maneira, a gente conclui Mateus capítulo 24. Depois desse texto, Jesus Cristo fala que logo depois disso viria o retorno do Senhor Jesus. Então, quer dizer que Jesus não deu outros sinais após esses. Os sinais são esses mesmos. Fome, epidemia, falsos profetas, o aumento da iniquidade, eu diria uma paixão pelo pecado. Parece que nós vivemos hoje em um mundo que é apaixonado pelo pecado, que faz questão de defender a pecaminosidade, o amor se esfriando de quase todos, terremotos, rumores de guerras, a queda das estrelas, o escurecimento do sol e da lua. Lembremos-nos, o último sinal é a pregação do evangelho. O último sinal, quem dá é o povo de Deus para Deus. É como se o povo de Deus preparasse o mundo e agora olhasse para cima e dissesse a Deus: Senhor, pode enviar o seu filho, porque nós estamos prontos, nós concluímos a missão. Daí, queridos, a importância de aquele que é apaixonado pelo estudo das profecias, e eu espero que você esteja se tornando um apaixonado pelo estudo das profecias, a importância de nós não sermos meros estudiosos, mas de nós praticarmos aquilo que a profecia nos induz a praticarmos. Na semana passada, na semana retrasada, nós falamos que a profecia nos induziu a não sermos enganados, a não seguirmos as pessoas que dizem o tempo todo: chegou a hora, agora é a hora, Jesus está voltando. A profecia já nos indicou isso. Então, isso já é uma ação que nós devemos tomar com base no nosso estudo. Mas a segunda e mais importante ação que nós devemos tomar com base no nosso estudo é pregarmos o evangelho. Se nós concluirmos a pregação do evangelho, Jesus Cristo voltará. No próprio livro Eventos Finais, que tem o mesmo título dessa série, a escritora Ellen White, a profetisa dos adventistas do sétimo dia, declara que quando a maioria do povo adventista se levantar para cumprir a missão, entender que precisa pregar o evangelho e sair para pregar, o Espírito Santo será derramado. E com o Espírito Santo derramado, nós operaremos sinais e maravilhas. E com este poder do Espírito Santo, terminaremos a pregação do Evangelho, que é algo que parece impossível hoje. Nós concluiremos a pregação do Evangelho. Concluída a pregação do Evangelho, nós veremos Jesus Cristo. Amém? Vamos agora para Apocalipse, capítulo 13. É o último texto que nós vamos estudar nessa nossa série, só para nós entendermos o que é preciso acontecer ainda antes da volta de Jesus Cristo, além da pregação do Evangelho. Todos os outros sinais nós já identificamos, de maneira direta ou indireta já foram identificados. Agora a gente vai para Apocalipse capítulo 13, aonde o livro de Apocalipse vai trazer para nós aí um acontecimento importantíssimo que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos desse acontecimento, mas agora nós vamos falar com base em Apocalipse, capítulo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler aí o capítulo todo, nós vamos ler devagar. Primeiro nós vamos ler até o verso 10, a gente faz uma pausa, explica, e depois a gente continua, tá bom? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão.
E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos fazer uma pausa para a gente entender primeiro essa figura que João está apresentando para nós. Essa é uma visão de João. João vê uma besta. Vamos deixar claro que essa palavra, o significado dessa palavra. Hoje, né, na língua portuguesa que se fala hoje, besta é uma pessoa boba, né? É uma pessoa sem noção, uma pessoa que vive vacilando. Então, a gente, às vezes, de maneira até equivocada, chama alguém de besta. Esse cara é um besta, essa mulher é uma besta. A gente usa essa expressão. Essa expressão, vamos deixar claro, não tem nada a ver com o que João está falando aqui. João não está falando de uma pessoa boba. João está falando de uma besta no sentido de um monstro, um animal monstruoso. João está vendo um animal monstruoso, o que me lembra o livro do profeta Daniel. Lembra lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, nós estudamos na visão de Daniel 4 animais. Desses quatro animais, 3 estão citados aqui em Apocalipse, como que tendo alguma semelhança com esse animal que João está vendo. Então, o primeiro animal, você lembra qual foi? Era um leão alado. O segundo animal, lembra qual era? Era um urso com um lado levantado, um lado mais alto do que o outro. O terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças. E por fim, lembra o que é que Daniel viu? Por fim, Daniel viu um monstro terrível e espantoso. O que nos leva a entender que Daniel também poderia ter usado a palavra besta para descrever aquilo que ele viu. E realmente faz todo sentido a gente comparar a visão de Apocalipse 13 de João com a visão de Daniel capítulo 7, porque ambos estão falando do mesmo poder, aquele mesmo animal terrível e espantoso que Daniel vê, que nós já identificamos na história como poder romano, primeiro imperial e depois papal, é o mesmo animal aqui que João está vendo em Apocalipse capítulo 13. A gente já vai falar o porquê que ele é o mesmo animal, a gente já vai fazer a identificação. Só antes de nós fazermos a identificação, eu só queria te enfatizar que o texto aqui de Apocalipse 13 diz que o dragão deu o seu poder a esta besta. E quem é esse dragão? Esse dragão está identificado no capítulo anterior de Apocalipse. Quando você lê Apocalipse capítulo 12, você vê ali o dragão identificado. Ele está ali no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aqui em Apocalipse 12, já está identificado quem é o dragão. Então, fica fácil para a gente entender Apocalipse capítulo 13. Então, esse dragão esse dragão aqui em Apocalipse capítulo 13 é o mesmo dragão do Apocalipse 12. Que dragão? O dragão que é Satanás, a antiga serpente do Éden, o enganador dos homens. Esse dragão, esse Satanás, é aquele quem vai dar poder a esse monstro que João está vindo, que está emergindo do mar. Esta besta que emerge do mar é identificada pelos teólogos adventistas em geral, e não só pelos teólogos adventistas, mas por diversos teólogos de todas as denominações possíveis, é identificado como
o mesmo quarto animal junto com o seu chifre pequeno de Daniel capítulo 7. E tem motivos para a gente fazer essa identificação. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 7, verso 8, o Daniel havia dito que aquele animal tinha, que aquele chifre do animal tinha olhos como de homem. Aí, em Apocalipse 13, lá no verso 18, vai dizer que o número dessa besta é número de homem. No mesmo capítulo 7 de Daniel, verso 8, o chifre pequeno tinha uma boca que falava insolências. Aí no capítulo 13, verso 5 de Apocalipse, essa besta do mar tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. O domínio do animal, da besta e do chifre pequeno, lá de Daniel 7, é tirado lá no verso 26. Aí nós acabamos de ler no verso 3 que essa besta sofre uma ferida mortal, como se o seu domínio tivesse sido tirado. Lá em Daniel 7, 21, diz que aquele chifre pequeno faria guerra contra os santos. Aí nós lemos em Apocalipse 13, 7, que este animal pelejaria contra os santos. A gente acabou de ler. Outra coisa, em Daniel 7, 25, diz que aquele chifre pequeno emitiria palavras contra o Altíssimo. E aí, em Apocalipse 13, 6, diz que essa besta, ela falaria blasfêmias contra Deus. No capítulo 7, verso 25, o chifre pequeno magoa os santos. Aí, no verso 7, ele peleja contra os santos. No capítulo 7, 25, ele muda os tempos e a lei. No capítulo 13, 6 de Apocalipse, ele difama o tabernáculo. E, por fim, uma identificação bastante precisa. O poder de Daniel, capítulo 7, aquele animal terrível e espantoso, juntamente com o seu chifre pequeno, perseguiria o povo de Deus por 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já explicamos o porquê que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo dá 1260 anos. A mesma coisa acontece aí com a besta que João viu. O verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para fazer o quê? Para agir durante 42 meses. 42 meses, quando a gente divide cada mês por 30 dias, que é como era feita a contagem neste tempo, nós chegamos à mesma contagem de tempo, 1260 anos. Quer dizer que essa besta que João está vendo tem poder para perseguir o povo de Deus durante o mesmo período que aquela besta que Daniel viu, aquele animal terrível e espantoso, 1260 anos. Então, nós identificamos que esta besta que surge do mar, e o mar aqui tem a ver com águas, e as águas aqui tem a ver com multidões, é o próprio livro de Apocalipse que nos dá essa interpretação, o poder romano que é baseado em cima de grandes nações, que estava exatamente no centro da civilização da Terra em seu tempo, é o poder identificado aqui por João como a besta que emerge do mar. Algumas coisas importantes que João disse aqui para nós identificarmos e continuarmos a nossa interpretação. A besta que João viu, ela é semelhante ao leopardo, ou seja, ela tem alguma característica, ela pegou algo do Império Grego, lá do leopardo de Daniel capítulo 7. Mas ela também tem pés como de urso, ou seja, ela aprendeu alguma coisa com os medo-persas, mas ela tem boca como de leão, então ela também traz alguma coisa do Império Babilônico. Queridos, qualquer historiador que vai estudar o Império Romano consegue identificar que o Império Romano pegou o melhor de todos os impérios anteriores. Inclusive, a cultura grega continuou a ser a cultura do Império Romano. Ela é a base da República Grega, é a base da República Romana. Então, quando a gente vê que os romanos aprenderam com todos os povos que vieram antes deles e eram povos que dominaram o mundo, que lideraram o mundo, a gente consegue entender que é precisa a visão de João aqui, é precisa a descrição de João. Mas o mais importante para o nosso estudo de hoje está no verso 3. João viu que uma das cabeças dessa besta foi ferida de morte, e ela teve uma ferida mortal curada, e depois que a ferida mortal foi curada,
toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Exatamente é isso que acontece com o poder do chifre pequeno e do animal terrível e espantoso de Daniel. Vamos nos lembrar? Ele recebeu poder para perseguir o povo de Deus durante 1260 anos. A contagem de tempo dos 1260 anos começou lá em 538 da nossa era, com o estabelecimento do Império Papal. E a partir do momento do estabelecimento do papado como um império, como um império universal, começa a perseguição do povo de Deus, que começa primeiro com os valdenses, os albigenses, e posteriormente vai chegar à Idade Média com a perseguição dos reformadores, do movimento protestante. Mas essa perseguição e este poder vai ser tirado do chifre pequeno e do animal terrível e espantoso, ou seja, do Império Romano, agora papal, em 1798. Você lembra o que aconteceu lá em 1798? Eu vou ler aqui a descrição que o pastor Arilton traz para nós aqui no livro Apocalipse, a Batalha Final. Nesse livro Apocalipse, a Batalha Final, o pastor Arilton diz que aconteceu assim. Essa ferida mortal representa exatamente a prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte, a partir do dia 15 de fevereiro de 1798. O Papa não mais deveria exercer qualquer função. Despojado do seu poder, tanto civil como eclesiástico, Pio VI morreu no exílio, em Valença, na França, no dia 29 de agosto de 1799. Cumpriram-se, então, as palavras proféticas de Apocalipse 13:10. Se alguém leva para cativeiro vai. Assim como a gente leu aí, se alguém matar a espada, é necessário que seja morto. Um tipo de justiça acontece com o chifre pequeno. E nesse tipo de justiça que acontece com o chifre pequeno, o papado perde o seu poder. Perde os seus estados que estavam ali na Itália, perde o seu líder supremo, perde durante algum tempo o poder que tinha sobre todo mundo. Essa perda do poder é identificada aí por João, é descrita por João como uma ferida mortal. A besta, ou o animal terrível e espantoso, juntamente com seu chifre pequeno, em 1798 recebem uma ferida mortal, é golpeada de morte e parece estar morta durante um tempo que a Bíblia não vai descrever para nós qual é. Não há profecia de tempo quanto ao período em que a ferida de morte vai acontecer e nem o período em que ela vai ser curada. A única coisa que a gente sabe é a descrição de como que a ferida vai ser curada, mas nada em relação ao seu tempo. A ênfase do nosso estudo em Apocalipse capítulo 13, na verdade a ênfase de Apocalipse capítulo 13 está nessa ferida mortal. João não tinha por que descrever novamente o mesmo animal que Daniel já tinha descrito para nós mais de uma vez. O mesmo chifre pequeno que Daniel já tinha falado em Daniel 7, depois em Daniel 8, e depois lá em Daniel 11, ele vai chamar de Reino do Norte. João não precisava descrever, por isso as características que ele dá da besta são só aquelas que são essenciais para nós identificarmos que trata-se do mesmo poder de Daniel 7, 8 e 11. O objetivo de João, ao descrever essa visão para nós, é dar essa nova informação. Quando se passarem os 1260 anos, quando chegar em 1798, o poder papal não somente deixaria de perseguir o povo de Deus, mas ele seria golpeado de morte. É isso que João está deixando claro para nós. Mas essa ferida de morte, ela não ia ser uma ferida contínua. Essa ferida de morte ia durar somente um pouco de tempo e logo ela seria curada. E agora João vai explicar para nós aí, a partir do verso 11, como vai se dar a cura dessa ferida de morte, como que o papado vai voltar à tona. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Vamos parar um minutinho? A primeira besta, ela não tinha emergido da terra, ela tinha emergido nas águas. Ela estava assentada sobre muitas águas, vai dizer o livro de Apocalipse, no capítulo 17, que
é uma menção que está interpretada no próprio livro de Apocalipse, como o poder papal, o poder romano, está baseado, está sustentado por muitas nações. E se a gente for fazer um estudo da história dos povos que existiram no mesmo tempo do papado, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece. Né, a própria Itália, a Espanha, Portugal, a França, a própria Inglaterra antes da Reforma, todos esses países foram países que deram sustento ao poder romano. Os reis tinham que receber a bênção papal para poder reinar. E eu repito, além disso, Roma está estabelecida no centro da civilização de sua época, né? Você vai um pouquinho lá para o Oriente, tem civilização. Você vai um pouquinho para o Ocidente, tem civilização. Roma está exatamente no meio, né? Essa é a ideia. Agora, esta segunda besta que João está vendo, esta outra besta que ele vê emergir, ela não emerge do mar, ela emerge da terra. Se nós entendemos que as águas descritas em Apocalipse têm a ver com povos, nações e multidões, então a terra só pode ser o contrário disso. Quando o texto diz que a besta emerge da terra, quer dizer que este poder que vai surgir aqui, este poder é um poder que emerge de um lugar que não há grandes nações, um lugar que não há povos, um lugar que não há multidões, um lugar quase que deserto. Vamos continuar. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela tinha 2 chifres que pareciam cordeiro. O que é cordeiro na Bíblia, querido? Isso aqui não é difícil para ninguém identificar. Tanto no livro de Apocalipse, quanto nos evangelhos, o cordeiro é Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, disse João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele declarou aos seus discípulos, aquele é o Cordeiro verdadeiro. E aqui no livro de Apocalipse, também Jesus Cristo é chamado de Cordeiro. Inclusive, ele acabou de ser chamado de Cordeiro aí no Apocalipse capítulo 12. Eles, pois, é o verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E estava falando aqui da vitória de Cristo, da vitória de Miguel sobre Satanás, é a vitória final. Então, a gente vê aqui que este poder que emerge de um lugar semideserto, né, uma nova civilização, ela parece Cordeiro, ela lembra Cristo, né? Ou seja, é uma nação, é um poder cristão, é um poder que se diz cristão, é um poder que se assemelha a Cristo, ou pelo menos faz parecer que se assemelha a Cristo. Mas, preste atenção, fala como dragão. Você já ouviu a expressão lobo em pele de cordeiro? Parece que é exatamente essa visão que João está tendo. João está vendo um monstro que é um lobo, mas que está em pele de cordeiro. Por fora, quando se vê, ele parece um cordeiro, ele parece cristão, mas por dentro ele fala como Satanás, ele é usado pelo próprio diabo. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Essa informação aqui é importantíssima. Este poder exerce autoridade na presença do papado. O papado foi ferido de morte, mas não deixou de existir. Deixou de existir? Quando a gente vai em Roma, o Vaticano não existe mais? Não existe um papa lá? Existe, mas está ferido de morte. O poder papal, neste momento, está ferido de morte. Mas existe um outro poder, João aqui está falando, que vai exercer autoridade no mesmo tempo, na mesma presença daquele primeiro poder, na presença de Roma, na presença do papado. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, qual que é o objetivo desta besta aqui? O objetivo deste poder é levar as pessoas a voltarem a adorar o papado, a entregar novamente a autoridade do mundo ao papado. Este é o objetivo dele. Vou abrir um segundo parênteses aqui. A palavra de Deus nos diz que o objetivo do Espírito Santo de Deus é o quê? Lembra? O objetivo do Espírito Santo de Deus nunca é falar de si mesmo, nem exaltar a si mesmo, mas conduzir as pessoas a adorarem a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Parece aqui que estes poderes são imitadores da Trindade.
Parece aqui que este segundo poder é um imitador do Espírito Santo que quer conduzir as pessoas a adorar o falso Cristo, que é a besta, que é o papado. Continuamos. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, eles conseguem fazer coisas maravilhosas, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Só vou deixar claro aqui que eu não vou entrar no 666, tá bom? A gente precisaria de passar um encontro inteiro para poder falar sobre o 666, que é algo ainda muito difícil de ser interpretado. Eu só vou falar dessas duas bestas. A primeira nós já identificamos, é fácil de identificar porque o próprio Daniel havia falado sobre ela. Essa segunda não, essa segunda a gente não consegue encontrar paralelo no livro de Daniel. Só que essa segunda besta não é um quinto poder que vai governar o mundo. Daniel deixou claro que eram só 4. Primeiro Babilônia, depois os medos e persas, depois os gregos, depois os romanos, e após os romanos seria lançada a pedra dos céus, cortada sem o auxílio de mãos humanas, que representa o reino de Cristo. Quer dizer que o reino de Cristo vem no tempo do poder papal. Mas essa besta aqui, ela tem só uma função. Ela não tem a função de governar o mundo. Ela tem a função de, durante um tempo, influenciar o mundo a ponto de levar o mundo a voltar a adorar aquela besta que perdeu o poder. Ou seja, esta nação aqui, este poder aqui, tem como principal objetivo ajudar a curar a ferida mortal do papado, a ferida mortal de Roma. Quem é este poder? Não é muito difícil de se identificar. Após 1798, qual é a grande nação do mundo que vem a governar o mundo, ou pelo menos a influenciar, eu não digo governar, desculpa, falei errado, mas que vem a influenciar poderosamente o mundo? Qual é essa nação? Essa nação que se diz cristã, mas fala como dragão. Eu vou dar algumas hipóteses aqui para você e daqui a pouco a gente vai fechar na conclusão. Primeiro, um poder que tem grande influência no mundo após 1798, a própria França. Foi o próprio Napoleão quem fez a ferida de morte. Só que a França é uma nação que deixa de ser cristã no período ali do Iluminismo. Após o Iluminismo vem a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a França se declara uma nação ateia. Posteriormente, ela não vai ser ateia, mas ela não fala como cordeiro. Em nenhum momento a França parece falar como cordeiro. Outra coisa, a França já não tem mais a influência que tinha antigamente. Ainda que o presidente francês, ou o primeiro-ministro, não me lembro agora se lá é presidente ou primeiro-ministro, mas ainda que o Macron tente ter alguma relevância mundial, a França já não é nem um pouco parecida com o que foi antigamente. Inclusive, não teve nenhuma relevância nas 2 guerras mundiais que nós tivemos no século passado. Outra nação bastante poderosa, a gente poderia dizer a Inglaterra. Essa sim uma nação cristã. Então, a gente identificou aqui, a Inglaterra teve relevância? Teve. É uma nação cristã? É uma nação cristã. Então, poderia ser essa nação que vai ter influência a ponto de fazer as pessoas voltarem a adorar o papado? Poderia se a Inglaterra tivesse hoje grande influência no mundo. E nós temos visto que não tem. A própria separação do Reino Unido da União Europeia demonstra isso para nós. Eles tentam se separar, mas sequer conseguiram até agora. Então, já não tem mais a relevância que se tinha antigamente.
Teve importância nas guerras? Teve, mas não é o grande herói das guerras. Está aqui um segredo aqui para você já ir identificando qual é essa nação que nós vamos falar. Por fim, a gente poderia dizer que a Rússia também é uma nação que cresceu muito, mas de cara a gente sabe que com a união das repúblicas socialistas soviéticas, a Rússia nunca foi uma nação cristã, nunca falou como cordeiro e também não chegou, ainda que tentasse, a ter relevância mundial a ponto de conduzir o mundo um dia a adorar o papado, a voltar a ter o papado como a sua liderança mundial. Só nos sobra uma opção. Essa opção que nos sobra faz todo sentido. Essa opção que nos sobra é os Estados Unidos da América. Todos os teólogos adventistas identificam a besta que emerge da terra como os Estados Unidos da América. Por quê? Pelo simples motivo da própria Ellen White, recebendo iluminação, recebendo inspiração do Espírito Santo de Deus, ter feito essa identificação. Então, o que faltava naquelas nações, né? Cada uma das nações que eu citei agora, França, Inglaterra, Rússia, cada uma dessas nações, faltava um detalhezinho nelas que os Estados Unidos da América têm. Os Estados Unidos da América surge ali na mesma época da ferida mortal da besta, os Estados Unidos da América surge em um lugar quase deserto. Os Estados Unidos da América é uma nova nação. Ele não está assentado sobre muitas águas, não, pelo contrário. Quando a nação americana começa com as suas 13 tribos ali, com seus 13 estados, né? E aqueles 13 estados ali são um pouquinho de gente. Depois é que vão crescendo e vão abrigando pessoas do mundo todo. Mas quando começa, é bem possível que é bem fácil da gente identificar como uma besta da terra, de um lugar quase que sem população. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, como a primeira besta, ela parece ter um poder político quase global, quase universal. Os Estados Unidos da América têm um poder político importante? Se tem. O poder político dos Estados Unidos da América é tão grande que quando tem guerras, vai lá o presidente americano tentar apaziguar as coisas. E quando houveram as guerras mundiais, quem foram os grandes heróis das guerras mundiais? Os Estados Unidos da América. Outra coisa, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Quer dizer que essa besta tem poder para impor uma falsa adoração além de suas fronteiras. O poder dela é mundial. A influência dos Estados Unidos da América, queridos, é uma influência mundial e começa dentro da nossa casa. Quando você liga o seu aplicativo Netflix na sua televisão ou no seu celular, a maioria do conteúdo que você assiste é fabricado aonde? A influência cultural dos Estados Unidos da América é muito grande para nós. Outra coisa, começou agora há pouco, alguns dias atrás, começaram aqueles protestos nos Estados Unidos da América, aqueles protestos antifascistas, antirracistas. O que aconteceu logo depois que começou lá? Eles se espalharam por outras regiões do mundo. Chegaram, inclusive, aqui no Brasil. Não vi informação de que chegou na Itália, mas se espalharam por outras regiões do mundo, que mostra que a influência cultural dos Estados Unidos da América, a influência política dos Estados Unidos da América é muito grande. Seduz os que habitam sobre a terra, ou seja, tem o poder de ordenar que os habitantes da terra façam uma imagem à besta que surgiu do mar. Queridos, a nação mais poderosa do mundo hoje é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não é um império que governa o mundo no final dos tempos, não. Ele não tem esse poder, né? Os chineses não vão com a cara dos norte-americanos, os russos, os muçulmanos não vão com a cara dos americanos. Mas que os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo, é. O quarto e último poder que domina o mundo é o papado, que hoje está ferido de morte, mas ele vai receber poder através dessa que é a nação mais poderosa do mundo. Nos últimos séculos, a França e a Inglaterra foram importantes superpotências mundiais. No século XX, a União Soviética foi uma superpotência global. Portanto, a besta poderia representar qualquer uma dessas superpotências. Entretanto, o próprio autor dessa fala, que se chama Moore, ele mesmo declara que nenhuma dessas
completa todos os requisitos da besta, né? De ter surgido num lugar deserto, de ser uma nação cristã que prega liberdade religiosa e outras coisas mais. Ellen White endossa essa visão ao escrever em O Grande Conflito, página 440. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798, o ano da ferida de morte, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Quem está dizendo isso é Ellen White, tá? Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Um outro texto de Ellen White no Grande Conflito diz assim: a profecia de Apocalipse declara que a besta semelhante a cordeiro fará com que a terra e os seus semelhantes adorem o papado, simbolizado pela besta semelhante a leopardo. A besta de 2 chifres também dirá a todos que habitam sobre a terra que façam uma imagem àquela que ferida a espada sobreviveu. Além disso, ordenará a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, que recebam a marca da besta. Os Estados Unidos são um poder representado pela besta com chifres semelhantes ao cordeiro. Essa profecia se cumprirá, preste atenção nessa parte, quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma afirma ser um reconhecimento de sua supremacia. Então, queridos, são 2 informações aqui que o Grande Conflito nos trouxe. Essas 2 informações que trazem aí a interpretação da besta semelhante a cordeiro são: a primeira, Ellen White acreditava que os Estados Unidos da América eram essa nação que teria poder mundial. Hoje, quando a gente vê isso daí, a gente pode dizer assim: é fácil de identificar, né, pastor Mateus? Que a gente olha para o mundo, de todas essas supernações, hoje ainda mais poderosa é os Estados Unidos da América, ainda tem uma concorrência aqui, outra ali, é os Estados Unidos da América. Uma nação cristã, uma nação que surge num lugar deserto, é fácil de identificar. Mas Ellen White identificou isso, queridos, há mais de um século atrás. Ellen White faz essa identificação, primeiro, no final dos anos 1800. No final dos anos 1800, os Estados Unidos não era nem sombra do que era hoje. Na verdade, não é só Ellen White que faz isso. Grandes teólogos daquele tempo, inclusive de outras denominações cristãs, já faziam essa identificação, mesmo que os Estados Unidos ainda não fossem a superpotência que é hoje. Mas do jeito que eles acreditaram, aconteceu. Os Estados Unidos se tornou o herói das 2 grandes guerras mundiais e é o herói de muita gente até os dias de hoje, e é a grande nação que tem poder para influenciar o mundo. Outra coisa importante que Ellen White declara ali é que essa cura da ferida mortal do papado vai se dar quando os Estados Unidos da América, uma nação que se diz livre, uma nação que promete jamais impor a religião a ninguém, vai se tornar uma nação perseguidora daqueles que não acreditarem na sua religião. O Congresso, diz o artigo 1º da liberdade de expressão, religião e imprensa, petição e reunião da Constituição Americana. O Congresso não poderá fazer nenhuma lei concernente ao estabelecimento de uma religião ou proibindo o seu livre exercício, restringindo a liberdade de palavra e imprensa, o direito dos cidadãos de reunir-se pacificamente e de dirigir petições ao governo para reparação de seus agravos. Quer dizer que na própria Constituição americana está dizendo que o governo americano nunca vai poder impor uma religião, mas a profecia bíblica e baseada na revelação de Ellen White nos aponta que isso vai acontecer sim. E nos chama a atenção o fato dos Estados Unidos da América ter começado como uma nação livre e protestante. Mas de uns tempos para cá, os Estados Unidos já não são mais uma nação protestante. Quando a gente vai olhar para os números da religião nos Estados Unidos da América, a gente vê que a religião que mais cresce nos Estados Unidos hoje é a religião católica. Além disso, já não o Donald Trump não é o primeiro governante que gosta de se apresentar como religioso e gosta de ir lá em Roma e pedir a bênção do Papa. O Donald Trump não é o primeiro, isso já vem acontecendo de um tempo para cá.
Então, de um tempo para cá, os Estados Unidos está deixando de ser o cordeiro e está começando a falar como dragão. Está começando a exercer a autoridade que o próprio Satanás vai dar a ele, para que ele possa influenciar o mundo a dar o poder a Roma novamente. Nós vamos ver isso diante dos nossos olhos. Antes disso, queridos, qualquer coisa que acontecer é alarmismo. Qualquer pregador que aparecer nas redes sociais, ou aí na igreja em Milão, ou no Brasil, quem está assistindo no Brasil, qualquer um que chegar e falar, é agora, é a hora, Jesus vai voltar, é a hora de fugir para as cidades e tal. Antes de acontecer essas coisas, qualquer palavra desse tipo é alarmismo, e Jesus Cristo nos ensinou, não sigais. Jesus disse para a gente não seguir essas pessoas. Nós já lemos no livro Eventos Finais, no nosso último encontro, que Ellen White disse que o sinal para a fuga das grandes cidades é quando os Estados Unidos impuserem uma lei dominical em seu país. Essa lei dominical tem que ver tanto com a imagem da besta, quanto com a marca da besta, que está descrita em Apocalipse capítulo 13. O que é fazer a imagem à besta ou devolver o poder à besta? Como que se devolve o poder à besta? Devolve o poder ao papado ao dizer que o dia que o papado reconhece como dia santo, contrariando a lei de Deus, é o dia que deve ser guardado. Isso é fazer uma imagem à besta, e isso também é devolver o poder ao papado. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que seremos proibidos de comprar e vender, que aqueles que não guardarem esse dia santo, de acordo com o papado e com os Estados Unidos da América, aqueles que não tiverem o domingo como dia sagrado, serão proibidos de comprar e vender. Este daí é um primeiro decreto que a escritora Ellen White nos traz. Esse é o decreto dominical. Ele primeiro vai acontecer nos Estados Unidos da América. Quando ele acontecer, é um sinal para nós fugirmos das grandes cidades e aumentarmos a força na pregação do evangelho. Depois desse primeiro sinal, quando seremos proibidos de comprar e vender, de exercer nossos negócios, de fazer as coisas que nós estamos acostumados a fazer, virá um outro decreto que Apocalipse capítulo 13 disse que é um decreto de morte. Verso 15, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse é um outro decreto. Primeiro, o decreto dominical. O segundo é o decreto de morte. Então, vai haver um período para a gente fugir. Depois desse período, aquele que foi encontrado e que não for guardador do domingo, esse será morto, esse receberá a punição de morte, de acordo com o Apocalipse e de acordo com o espírito de profecia. Esse tempo, queridos, está cada vez mais próximo. Cada vez mais o mundo clama por uma governança mundial. E quando o mundo clamar por essa governança mundial, por exemplo, no combate às epidemias, ou no combate aos discursos de ódio, no combate ao racismo, às fake news e todos os outros argumentos que se tem hoje, o mundo vai clamar por essa liderança mundial, e essa liderança vai aparecer por primeiro nos Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, os Estados Unidos vai tomar frente. E depois que os Estados Unidos tomar a frente, os Estados Unidos vai dizer, peraí, gente, a gente não tem força para governar o mundo. Tem gente que tem muito mais força do que nós. Tem gente que tem muita experiência, que já governou o mundo por mais de 1 milênio. Esses são os romanos. Esse é o papado. E os Estados Unidos vai entregar o poder do mundo para o papado. O papado vai voltar a governar o mundo até que seja tirado dele o poder para sempre, pelo reino do Messias, o reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a mensagem deste curso bíblico. Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos ter conhecimento desses detalhes da profecia para não sermos enganados. Nós precisamos nos aprofundar, queridos. Eu, desde o início, tenho dito, este é um curso introdutório da interpretação das profecias que tem que ver com o tempo do fim.
Isso daqui não pode ser o todo, não pode ser todo o seu alimento. Jesus Cristo te convida a ser o povo da Bíblia. Jesus Cristo te convida a voltar a estudar as profecias e a conhecer e a poder conseguir explicar a todo aquele que te pedir informação um dia. Jesus pede que você não seja enganado, e a melhor forma de não ser enganado por falsos profetas, por falsos ensinadores, a melhor forma de não segui-los é estudando as profecias, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no Espírito de Profecia. Esse é o convite que esse curso deixa para você, que a partir de hoje você seja um estudioso das profecias, que a partir de hoje você coma das profecias, que elas sejam o livro de cabeceira da tua vida, para que você não seja enganado e esteja preparado para os próximos eventos. Que fique claro, a pandemia do coronavírus não é o sinal para fugirmos das grandes cidades. Um terremoto que possa acontecer, uma guerra que possa acontecer, não é o sinal. O sinal é o dia que os Estados Unidos da América deixarem de ser uma nação livre e impuserem o dia de guarda do papado como o dia santo. O dia que isso acontecer, é hora de nós fugirmos. É hora de nós intensificarmos a pregação do Evangelho também. E logo, logo, toda essa angústia vai passar, toda essa aflição vai passar, e nós veremos o nosso Salvador. Querido, Jesus Cristo está às portas. É bem provável que tudo isso que nós estudamos, nós vamos ver acontecer diante dos nossos olhos, e você precisa acreditar nisso, e você precisa amar a vinda de Jesus Cristo, e você precisa, a partir de hoje, viver a vinda de Jesus Cristo. Não seja somente alguém que acredita, não seja somente alguém que estudou, mas em nome de Jesus Cristo, seja quem ama e quem vive a volta de Jesus. Como? Estudando as profecias para conhecer melhor os detalhes e anunciando ao mundo: Jesus Cristo vem, e quando ele vier, ele destruirá o mal, o pecado, os pecadores, e aqueles que creem nele serão salvos e viverão eternamente. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração para a gente encerrar aqui. Encerrada aqui a oração, depois que a gente fizer a oração, o pessoal de Milão que tiver dúvidas ou que quiser se despedir da gente, a gente vai continuar no Zoom, a gente só vai desligar aí do Facebook, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos clamar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, nós somos pequeninos, Senhor. Nós somos pequeninos demais para ter acesso a informações tão preciosas que têm a ver com o tempo do fim. Pai, obrigado por revelar aos seus pequeninos os mistérios e as profecias. Obrigado, Pai, por nos dar iluminação. Pai, nós ainda não entendemos tudo. Alguns de nós começamos a estudar profecia agora, é tudo muito novo para nós. Outros já estudamos faz tempo, mas ainda assim não conhecemos tudo. Mas, Pai, nós queremos continuar aprendendo. É por isso que hoje, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor que o desejo de continuar a estudar as profecias aumente em nosso coração a cada dia até a volta de Jesus Cristo. Mais do que isso, Pai, nos ajuda a não sermos adventistas só no nome, mas a amarmos a volta de Jesus Cristo, a vivermos pela volta de Jesus Cristo, para anunciarmos ao mundo, para nos desfazermos dos nossos planos, projetos e sonhos, e mais a sonharmos contigo aquele grande dia em que Jesus Cristo se manifestará nas nuvens dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados e levados com eles para viver eternamente com o Senhor. Pai, desperta-nos para vivermos a pregação do Evangelho. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo para pregarmos com poder e autoridade. Tudo isso nós imploramos ao Senhor, tendo certeza que nada merecemos, mas nós o fazemos pelo sangue, pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, queridos? Um abraço para quem está no Facebook. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo.